Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês um recheio muito delicioso que eu faço para rechear meus bolos de pão de ló. Você pode rechear pão de ló uma torta, pode rechear bolo de aniversário. A gente vai fazer um creme à base de leite condensado, creme de leite, leite em pó e coco. Eu vou rechear ele com esse creme e vamos rechear ele também com frutas, morango e abacaxi. Vou mostrar para vocês todos os passo a passo, tá? Até o final do bolo totalmente pronto, do bolo totalmente recheado, tá? É um recheio muito gostoso. Você pode cortar a sua torta em 2 camadas e colocar 2 recheios nessa torta ou nesse bolo, tá certo? Então, vamos começar primeiramente fazendo esse creme. Para esse creme, nós vamos precisar de uma caixinha de leite, creme de leite. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, tá? Então, não se preocupe de anotar que tá tudo na descrição do vídeo, todos os ingredientes, certo? Colocando leite condensado. Esse creme é muito gostoso e você pode rechear vários tipos de bolo, tá? Suas tortas, é muito legal esse creme, você vai amar e é muito fácil de fazer. Vamos desperdiçar nenhum pouquinho, né, pessoal? Vamos. Pronto. Colocamos o creme de leite. Agora vamos colocar uma xícara de leite em pó. Pode ser leite em pó ninho, né? Pode ser qualquer outra marca que você quiser, não tem problema. Vamos colocar o leite e vamos colocar o coco seco. Esse coco é aquele coco que eu comprei, é o coco de caixinha. Comprei o coco sem açúcar, tá? Porque já é doce, já tem leite condensado, aí não precisa comprar o coco com açúcar, pode ser sem açúcar. Nós vamos misturar todos esses ingredientes, primeiramente, ó, com o fogo desligado. Uma boa misturada neles com o fogo desligado. Agora que está misturado, ó, misturei, né, todos os ingredientes. Depois de misturado é que nós vamos ligar o fogo. Vamos ligar o fogo. E vamos mexer até o ponto.
certo? Quando ele estiver borbulhando, quando estiver levantando umas bolhas de fervura, então nós podemos tirar o nosso creme do fogo. Olha, pessoal, o nosso creme está já começando a desgrudar do fundo da panela. Ele engrossou bastante, olha só. E ele tá levantando essas borbulhas, ó. Tá fervendo. Esse é a hora de desligar do fogo. Esse é o ponto do nosso creme. Olha a consistência do nosso creme. Dá uma mexida para desmanchar alguma pelotinha que tenha ficado, ó, mas ele fica um pouquinho aerado assim porque a gente colocou o coco, né? Então o coco dá essa consistência, ó. Daí ele ficou muito bonito, olha só. Tá muito gostoso também. Vamos uma mexida. E agora vamos transferir para uma tigela e vamos deixar esfriar para poder utilizar o nosso bolo. Para essa tigela de vidro, né? Você tem que colocar, tá quente, né? Recém saiu do forno, então você coloca numa tigela que consiga suportar a temperatura, né? Nessas tigelas aqui que vai pro forno, né? Vai colocar num vidro que não possa receber alimento quente, né? Aí você vai trincar ou vai quebrar o seu pote, né? Não faça isso. Coloque num pote, numa travessa, que isso pode temperaturas altas, né? Estamos transferindo tudo para nossa tigela. Olha só. Agora vamos colocar um plástico filme por cima. Vamos colocar o plástico filme em contato com o nosso creme.
Prontinho, olha só. Colocamos o plástico filme. Agora nós vamos deixar o nosso creme esfriar para poder utilizar no nosso bolo. Cortei o abacaxi em rodelas e agora vamos cortar ele em cubos pequenos. Desprezando o caroço do abacaxi, eu digo que chamo caroço do abacaxi, essa parte mais durinha do abacaxi não vamos colocar. Vamos picar em cubos pequenos. Vamos deixar aqui no fogo até ele ferver. Ele tem que cozinhar bem esse abacaxi e até reduzir esta água. Sempre faça isso, tá, pessoal? Não coloque nunca o abacaxi sem cozinhar, o abacaxi sem cozinhar. Nunca corte a fruta e coloque no seu bolo sem cozinhar. Corre o risco de depois azedar ele no seu bolo. Sempre cozinhe o abacaxi quando for para rechear o bolo. Eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, mas você não precisa colocar açúcar se não quiser. Muitas vezes eu faço sem açúcar, porque você vai ver como que eu vou rechear o meu bolo. Já vai ter aqui o creme que eu fiz anteriormente, nós vamos utilizar o creme. E depois vamos colocar o abacaxi por cima. E o creme já é doce, né? Porque ele tem o leite condensado, então fica aquele sabor, né? O sabor, aquela textura de sabores, né? O doce do creme com aquele azedinho do abacaxi, né? Então não é necessário nem colocar açúcar. Por favor, pessoal, não coloque muito açúcar, que vai ficar um bolo muito doce. Não vai ficar bom, tá? Eu gosto de sentir o gostinho, né, o azedinho das frutas. Então, só coloquei 2 colheres de açúcar. Você pode colocar 1 colher, não é necessário colocar muito açúcar. Agora, nós vamos deixar aqui no forno esse abacaxi aqui no fogo, até ele cozinhar bem e reduzir. Aí, eu volto pra vocês para mostrar o ponto. Pessoal, enquanto o nosso abacaxi está cozinhando, eu vou mostrar para vocês como eu preparo os meus morangos. Primeiramente, higienizei os morangos, piquei ele em cubinhos, tá? Em pedaços bem pequenos. Eu tenho aqui uma caixinha de morangos. Eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de açúcar. A quantidade do açúcar também é conforme o seu gosto, né? Se você quiser colocar um pouquinho mais de açúcar, um pouco menos, pode colocar. Eu não gosto de colocar muito açúcar, como eu já falei anteriormente. Em relação ao abacaxi também, porque eu acho interessante sentir o gostinho da fruta, né? Se você colocar muito açúcar, não vai aparecer o sabor da fruta, vai ficar muito doce, seu bolo vai ficar muito enjoativo, né? Então não vai ficar bom. É interessante você sentir as texturas, né? Porque o creme que a gente fez anteriormente, ele já é bem doce. Então, você não precisa colocar muito açúcar nas frutas. Você coloca o açúcar, ó, e ele vai formar uma calda, ó, uma calda por conta do açúcar, né? A fruta tem água e ele vai formando uma caldinha, ó. Essa caldinha depois, tanto do morango, ficou aqui,
tanto depois do abacaxi, vocês vão ver depois. Eu gosto de regar os bolos, tá? A gente umedece o bolo, a massa, para não ficar uma massa seca, né? Às vezes você vê, aquele bolo molhadinho. Sempre se faz isso, a gente umedece a massa do bolo, daí você vai ter um bolo molhadinho, tá? Esse é um dos segredos para você ter uma massa molhadinha. Aí você deixa aqui um pouquinho, alguns minutos, né? Um tempo aqui, e ele vai formando essa caldinha, ó, tá? Pessoal, voltamos. Nosso abacaxi ainda está no fogo, tá? Vocês viram que reduziu a água, tá? Aqui nós tínhamos colocado uma xícara de água, ó. Ele já está bem cozido, tá? Ficou 20 minutos no fogo. E agora nós vamos retirar. Então, esse é o ponto. Tem que reduzir a água, tá? 20 minutos. E ele cozinhou. Está perfeito para nós utilizarmos o nosso recheio. Agora nós vamos desligar o fogo e vamos transferir para essa tigela aqui, ó. Vou pegar o escorredor, tá? Para escorrer o caldo, porque ainda ficou um restinho, ó, de caldo, tá? Que soltou do abacaxi, tá? Olha só, do açúcar, né? A água que nós colocamos. E vamos passar para outro recipiente. Ficou um restinho ainda, ó, esse restinho aqui, essa caldinha aqui, vocês não coloquem fora, não precisa colocar fora, porque vocês vão precisar, se caso o seu bolo tenha ficado um pouquinho seco, geralmente para umedecer a massa, né, do bolo, eu utilizo o caldinho, tá? Esse caldinho que sobra, tanto do abacaxi como do morango, fica uma delícia você umedecer o bolo com esse caldinho, certo? Então, aqui está o nosso abacaxi pronto para ser utilizado no bolo. Apenas temos que deixar esfriar, né? Você deixa esfriar, temperatura ambiente. Você pode colocar também depois no refrigerador. Nunca coloque recheio quente no seu bolo, tá? Tudo a temperatura ambiente, gelado, bem frio, tá? Não coloque quente no seu bolo, certo? Nosso creme já está frio, ó. Vamos retirar a película. Vou mostrar para vocês como ficou, ó, a consistência. Olha só que maravilha. Consistência do creme. E nós vamos rechear o nosso bolo. Lembrando que tem aqui o leite condensado, creme de leite, leite em pó e coco ralado. Olha só, essa é a consistência do nosso creme para o nosso recheio. Ficou perfeito. Uma delícia, eu garanto para vocês, uma delícia esse creme. O creme, o morango, vocês lembram que nós fizemos uma caldinha, né, com açúcar, ó. Eu escorri já, coloquei aqui nesse prato os morangos, tá? A caldinha nós vamos utilizar para umedecer o nosso bolo, tá? Sobrou um restinho da calda de abacaxi, vocês lembram? Nós vamos misturar as duas caldinhas, ó. Tá? Vamos misturar. Misturamos as duas caldinhas.
Aí nós vamos utilizar essa calda para umedecer o nosso bolo, a massa do nosso bolo, certo? Nosso recheio de abacaxi que nós fizemos, cozinhamos o abacaxi. E agora nós vamos rechear o nosso bolo. Eu dividi o pão de ló em 3 partes, tá? Dividi o pão de ló em 3 partes, é uma torta. Dividi em 3 partes. Cortei ao meio, né? Cortei 2 vezes, tá? Você pode cortar. Cortei com uma faca de cortar bolo, de cortar pão. Se você tiver utensílio para cortar o bolo, né? Fica melhor. Mas eu não tenho, cortei com uma faquinha de pão. Agora nós vamos começar o recheio do nosso bolo. Primeiramente, nós vamos umedecer a nossa massa com a caldinha que sobrou das frutas. Falei para vocês que era importante reservar essa caldinha para umedecer o bolo, tá? Olha só. Aí, antes de rechear, você umedece o bolo. Esse bolo. Agora vamos colocar o nosso recheio de creme. Espalhamos, ó, por toda a massa, né? Nosso recheio de creme. Pessoal, não é para misturar o abacaxi, não é para misturar o abacaxi no creme, não é para fazer isso, tá? Não façam isso, não misturem o abacaxi no creme, nem o morango. Você vai passar primeiramente o creme no bolo. Só depois você vai colocar as frutas. Porque muita gente acha que mistura, né? Mistura. Aí perde totalmente o sabor, né? Do abacaxi, da fruta, porque daí fica misturado com o creme. Aí você não vai sentir o sabor da fruta. Então, você tem que, primeiramente, passar o creme no seu bolo e somente depois você coloca a fruta. Assim, perfeito. Uma camada bem generosa de creme,
certo? Eu gosto de botar muito recheio. Muito recheio, seu bolo fica uma delícia. Agora que nós já passamos o creme, agora nós vamos colocar moranguinho. Olha só como é que é. Assim, ó, você bota em cima do creme o moranguinho. Espalha. Opa. Caiu o moranguinho, gente. Deixar ali de ladinho. Vamos colocando os moranguinhos, né? Espalhando em cima do bolo. Olha só. Assim, olha que bonito que fica. Porque aí quando você cortar o bolo, né, as fatias, vai ficar os moranguinhos, né? Não vai ficar misturado ali, vai ficar a fruta, olha, vai ficar bonito a sua fatia de bolo, vai ficar mais gostoso também. Então é assim que você faz. Olha, assim que eu faço, tá? E vai ficar muito delicioso. Vocês vão ver. Faz esse recheio que vocês não vão se arrepender para rechear seu bolo. Esse é um bolo pão de ló. E eu vou deixar também a receitinha dele. Não gravei hoje, né? Hoje eu só gravei o recheio, né? Fiz esse vídeo do recheio, mas eu vou deixar a receita ou faço um vídeo, né? Vou fazer um vídeo de como faz esse pão de ló. É bem facinho de fazer também. Olha que bonito, pessoal. Todos os moranguinhos aqui, certo? O que vocês acharam? Ficou muito delicioso, né? Agora, nós vamos cobrir a outra camada do bolo. Lembrando que nós cortamos o bolo em 3 partes. Vamos fazer. Já ia não molhar, mas olha só, sobrou um pouquinho de... Sobrando um pouquinho dessa caldinha. Então, nós vamos umedecer, ó. Não vamos desperdiçar nada, vamos umedecer nosso bolo com essa caldinha que sobrou também. Agora, nós vamos espalhar o recheio por esta camada também. Pessoal, tô fazendo passo a passo aqui, ó, pra vocês, tá? Se o vídeo ficar um pouquinho longo, mas é pra vocês verem como faz aqui a parte do recheio, né? Que passar, porque não adianta, eu falo pra você, você passa no bolo e aí você bota o morango, mas às vezes não fica bem claro, né? É melhor mostrar pra vocês direitinho, porque tem gente que fica com dúvida. E uma dessas dúvidas é essa questão de como que eu faço as camadas, né? Tem gente que quer misturar ou acha que mistura os ingredientes no creme. Não mistura. Ó, coloca a camada do creme e depois você coloca a fruta em cima. Entendeu? Aí você não vai errar, vai ficar muito gostoso o seu bolo. Olha só. O pessoal gosta de botar bastante recheio. Não é aquelas misérias de recheio não, gente. É bastante recheio, viu? Esse bolo fica bem gostoso. Não gosto de bolo com pouco recheio. Tem gente que fica economizando o recheio. E aí o bolo não fica gostoso, tá? Vamos botar bastante recheio.
Finalizando aqui, colocando restinho do nosso recheio. Gente, vocês não têm noção de como esse bolo fica gostoso com esses recheios. Não tem como errar, não tem como ninguém gostar disso. Dizer que não gosta do seu bolo, porque não tem. É muito bom, é muito gostoso. Só. Agora, vamos colocar o nosso recheio de abacaxi. Olha só que maravilha. Abacaxi é muito gostoso. E combina demais com esse leite condensado, né? Com esse creme que a gente fez. As frutas, elas combinam muito bem. Fica muito gostoso. Espalha bem em cima do seu bolo o abacaxi. Viram, pessoal, como é que é pra fazer assim, ó? Não é pra misturar, tá? Não é pra misturar. Fica muito mais gostoso assim. Fica muito mais bonito. Não misturem. Seu bolo vai perder sabor. Não faça essa mistureba. Faz assim como eu tô ensinando pra vocês. Vocês vão ver que vai ficar bem bom esse bolo de vocês. Olha só. Sim. Que maravilha. Olha só, gente. Que maravilha. Olha só, pronto. Prontíssimo o nosso recheio, tá? Então, nós fizemos uma camada com creme. Olha só, uma camada com creme e o abacaxi. E a outra camada fizemos com creme e morango, tá? Aqui temos a outra camada que vai ser a cobertura do nosso bolo. Cortamos em 3 partes. E aí está como eu recheio o nosso bolo, como fazemos esse recheio. E depois o que nós fazemos, o outro passo é só nós juntarmos, né, todas as camadas. E depois falta a parte da decoração do bolo, né? Que em outro momento, se vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês a outra parte. Hoje o nosso vídeo é como fazer esse recheio, tá? Esse recheio de creme e de frutas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, do nosso recheio. E se você está gostando das nossas receitas e das nossas dicas, está gostando das receitinhas que eu tenho postado aqui no nosso canal, não se esquece de compartilhar as nossas receitas para que outras pessoas aprendam e vejam nossos vídeos. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, certo, pessoal? Beijos, até a próxima e fiquem com Deus.